Fala, investidor e futuro investidor. Quem está falando aqui é o João Pedro Souza, do canal Mente Milionária, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário MXRF11, analisar o relatório gerencial. Eu não poderia deixar também de agradecer pela marca de 200 inscritos que o canal alcançou, e tudo isso foi graças a vocês. Então já deixa o like nesse vídeo e fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou dizer o meu preço teto para esse fundo imobiliário e também quantas cotas eu tenho investido em MXRF11, quanto eu recebo por mês e quanto eu recebo por ano. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. MXRF11 Max Renda FI, relatório gerencial de janeiro de 2025, porque é o relatório mais atual disponível no site de RI. Podemos ver os destaques do mês: 9 centavos de rendimento distribuído, isso traz um yield mensal de quase 1%, 0,98%, um yield anualizado de 12,38%. Aqui no comentário do gestor a gente pode ver que o IFIX iniciou o ano com uma queda de 3% em janeiro, e as expectativas do mercado para o IPCA de 2025 apresentam alta de 5% para 5,60%, e a projeção da taxa Selic para 2025 se manteve em 15%. O elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com mais de 1,27 milhões de cotistas, o maior da indústria de FIs. Eu destaquei isso aqui, por conta dessa última frase. Ele é o maior fundo imobiliário que tem no Brasil em números de cotistas. O fundo visa a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs e até 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras, além de operações de fundo imobiliário com características de CRIs ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário. Aqui nesse demonstrativo financeiro a gente pode ver o total da receita oferida em janeiro de 2025, que teve um total de R$ 42.870.231, dos quais R$ 34.641.285 vieram de CRIs, porque afinal de contas 80% do patrimônio líquido do fundo está alocado em CRI. Por isso que ele é um fundo de papel. Nas despesas temos um total de R$ 3.157.914, resultando em R$ 39.712.317 de lucro. Distribuição média por cota, 9 centavos. Aqui mais abaixo o gestor traz a composição do portfólio. E a gente pode ver que aqui em CRI, 79,7% do fundo, equivalente a CRI. 12,2% é equivalente a fundos imobiliários. 6,7% permutas financeiras. Já mais abaixo a gente vai entender o que são essas permutas financeiras. E um caixa aqui de 1,4%. Como 80% do fundo está alocado em CRI, é interessante a gente dar uma olhada aqui no portfólio. Então a gente pode ver que 33,66% dos CRIs são do ramo imobiliário residencial. Aqui em outros a gente tem 20,18%. Em varejo alimentício, 17,5%. Em varejo, 9,19%. Em properties, 6,78%, shoppings quase 7% e agronegócio quase 6%. E se tratando dos indexadores desses CRIs, quase 85% é indexado a IPCA+, ou seja, se corrigem pela inflação. No vencimento desses CRIs, a gente pode ver aqui que 67% vai vencer de 2031 lá para frente. Então, isso é importante que o fundo não tenha maior parte dos seus CRIs vencendo no curtíssimo prazo, porque senão isso pode prejudicar você, investidor, na questão de recebimento de dividendos. Então, é sempre importante o fundo estar investindo em novos CRIs com um vencimento mais longo, para poder garantir o fluxo de caixa e o pagamento de dividendos para você. Abaixo evidenciam-se o status dos CRIs com históricos de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamento dos papéis previstos nas aquisições dos títulos, dados que esses papéis não geram caixa para o fundo há algum tempo. Toda e qualquer recuperação desses créditos gerarão fluxo adicional ao que o fundo já vem gerando em sua recorrência. Basicamente, ele está falando que vai abordar CRIs que estão com problemas, que já não fazem pagamentos há bom tempo. Então, quando um CRI para de pagar por algum motivo e o MXRF11 precisa executar a garantia, ele traz isso aqui no comentário de forma destacada para evidenciar que executando essa garantia vai beneficiar você, investidor, porque vai trazer mais lucro. São CRIs que já não pagam há algum tempo, vocês vão ver aqui. O primeiro é o CRI Heart. Após o vencimento da operação e execução das garantias, o fundo deteve uma participação no edifício Oceanic na cidade de São Paulo. Então, provavelmente aqui esse fundo foi um fundo que deu problema e precisou ser executada a garantia, que no caso
era um imóvel físico, edifício Oceanic. Seguem ocorrendo tratativas comerciais para alugar parte substancial do prédio de forma a beneficiar as negociações de venda do imóvel, principal objetivo dos investidores do CRI. Ou seja, não é só o MXRF11 que investiu nesse CRI, e todos os investidores estão interessados em vender esse imóvel aqui para executar lucro. Passando aqui, CRI Urbiplan Mezanino. Em abril de 2018, a Urbiplan entrou com pedido de recuperação judicial. Desde julho de 2018, o escritório contratado tem atuado para defender os interesses dos investidores. A RJ segue tramitando normalmente, com acontecimentos pouco relevantes para a recuperação da série detida pelo Max Renda. Este ativo já está integralmente provisionado no fundo. Por fim, o time de gestão segue com conversas para vender o prédio e sair do risco. Passando aqui para o próximo CRI Next Group. Em benefício e defesa dos cotistas, a gestora e demais credores resolveram avançar na execução das garantias do papel, dada a morosidade da empresa nas formalizações e reenquadramento pedidos, além da realização de novas operações com outros credores que vêm sendo honradas. Ou seja, aqui a gente pode ver que provavelmente esse CRI aqui não venceu ainda, porém, por algum motivo aqui, ó, morosidade, que significa demora na formalização e reenquadramento dos pedidos que foram feitos, o MXRF11 e os outros investidores desse CRI aqui optaram por executar a garantia do papel. O grupo Next foi notificado sobre o processo, a saber, as garantias são os avais dos sócios na pessoa física subsidiária, a alienação fiduciária das ações da SPE. Então isso aqui é uma das garantias, ações da SPE, que é a Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre 2. Além da alienação fiduciária de um terreno em Gravataí, no Rio Grande do Sul, avaliada em aproximadamente 17 milhões. Vale ressaltar que não haverá nenhum impacto no rendimento do fundo, dado que a empresa se encontra inadimplente há 2 anos. Ao contrário, espera-se a recuperação dos recursos para os cotistas conforme o avanço da execução das garantias. Falando um pouco aqui sobre o book de FIs aqui do MXRF11, no mês de janeiro o fundo investiu 50 milhões em oferta primária na MCLO 11, em vista da atratividade da alocação de recursos do mesmo, através do investimento em uma série de galpões logísticos em localização estratégica e preços extremamente descontados. O fundo encerrou o mês com 487,92 milhões em cotas de fundos imobiliários sob gestão. Aqui a gente pode ver, ó, 25% em LPL11, 13% em unidades autônomas aqui, 12,59% em HGRU, o MCLO11, HARI11, SPVJ11, VVMR11, MANA11 e outros fundos imobiliários aqui, com 14,27%. E aqui a gente pode identificar o que são as permutas financeiras. Aqui a gente pode ver a foto de um edifício, Brooklyn 2, em São Paulo. E essa permuta financeira aqui, na verdade, ó, ela é uma obra, ó, quase 7% da obra concluída. Foi um lançamento em novembro de 2023 e o início da obra foi em setembro de 2024. E sabe o que é isso aqui? É quando você quer comprar um apartamento na planta. É isso aqui, ó. Lançou aqui em novembro de 2023, o pessoal vai comprando, o início da obra em setembro de 2024, que a gente pode ver até a quantidade que já foi vendido. Quase 74% vendido. E aqui ainda traz a participação do MXRF11 nesse projeto aqui de permuta financeira, 18%. E aqui a gente pode ver outros edifícios ainda, ó. Brooklyn 4, em São Paulo também. A obra não começou ainda, né? É só em outubro de 2025 desse ano. Brooklyn 3, também em São Paulo. Pinheiros 1, também em São Paulo. Morumbi 1, também em São Paulo. Campo Belo, também em São Paulo. Jardim Europa 2. Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição 1. Brooklyn 1. Jardins 1. E muitos outros aqui, ó. Esse Perdizes 2, as obras já estão 100% concluídas e 90% já foi vendido. Então isso aqui também é uma forma do fundo imobiliário MXRF11 oferir lucro e botar dinheiro no seu bolso. E aqui mais abaixo a gente pode ver alguns imóveis físicos que o MXRF11 tem, como o Oceanic, em Santos, São Paulo, edifício corporativo. Ele foi um objeto de execução de garantia desse CRI aqui, ó, ou seja, esse CRI, esse CRI, não conseguiu arcar com os compromissos e teve que executar a garantia que ele tinha alienado, que no caso era esse edifício aqui, ó, o valor contábil de 8 milhões, quase 9 milhões. Também temos esse edifício aqui, Jardim Europa 1, só que somente 2 unidades de apartamentos residenciais são do MXRF11 e outros 2 aqui, Vilas Bastos 1 e Cambuí 1, mas também não são os edifícios completamente, né? Aqui no caso do Vilas Bastos é uma loja comercial e aqui no Cambuí é uma unidade de apartamento residencial, todos disponíveis para venda. E agora bora pro prometido, o preço teto de MXRF11 na minha concepção. Já de cara o preço teto para mim R$ 9,91 por cota. Atualmente a cotação do MXRF11 está em R$
R$1,02, possui uma base acionária aqui de 437 milhões de cotas, um lucro líquido projetado de 500 milhões, e já vou mostrar como eu projeto esse lucro líquido. E aqui a gente pode ver o lucro projetivo por cota, ou por ação no caso, né? Um payout de 95%, porque eles são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do lucro, e isso dá aqui um dividendo projetivo por ação, no caso por cota, de R$1,09. Dividend yield, com relação a essa cotação aqui, de 12%, gerando um preço teto de R$9,91. Então, como que a gente calcula? Tudo começa aqui com o valor da cotação, a base acionária que você tem acesso no relatório, e aí você vai calcular o dividendo projetivo por cota. Você vai pegar o pagamento do último mês e vai considerar que o fundo vai continuar pagando isso nos próximos 12 meses. Então o último pagamento foi aqui de quase 10 centavos, né? Vezes os 12 meses, a gente chega no dividendo projetivo por cota de R$1,0896, que arredondando dá R$1,09. Considerando que esse valor aqui é 95% do lucro, então a gente chega num lucro de R$1,15. E multiplicando esse lucro por cota pela base acionária, a gente chega aqui no lucro líquido projetado para 2025. Então, preço teto de R$9,91. Isso considerando 11% de dividendo no mês. Então, se eu baixar a régua aqui e colocar 10%, a gente tem um preço teto ainda maior. Mas como é um fundo de papel, eu gosto de considerar 11%. Para fundo de tijolo, eu considero 10%. Isso é uma característica pessoal minha. Você pode exigir aqui menos do que esse valor. Então, para 10% temos um preço teto de R$10,90. E se você considerar até menos aqui, 9%, um preço teto de R$12,11. Eu possuo 500 cotas desse fundo imobiliário, que na cotação atual de R$9,02 me gera um total de R$4.510 de patrimônio. E com o dividendo atual em 9 centavos por mês, isso me gera um pagamento mensal de R$ 45,40 e um pagamento anual de R$ 544,80. Então, só com o MXRF, nesse ano, eu projeto receber R$ 544,08. Para mim é um ótimo pagamento, mas com certeza daqui até o fim do ano eu vou aumentar a minha posição nesse fundo, com certeza. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Considere se inscrever nesse canal para a gente passar dos 200 inscritos. Deixa o seu like para a gente ser recomendado no YouTube aqui para outros investidores. E comenta aqui abaixo se você quer que eu faça a análise do relatório gerencial de algum outro fundo imobiliário da sua preferência. É só deixar no comentário aqui abaixo que eu prometo que eu vou fazer. Até a próxima!